Ambientes interativos de aprendizado. Vistos através de metáforas, numa visão do autor David D. Thornburg escrita no texto Campfires in Cyberspace. Refere-se à necessidade de se recuperar esses tipos de ambiente com o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação para se inovar no processo de ensino e aprendizagem. Pergunta-se: o nosso modo atual de ensino é adequado à realidade do mundo de hoje? O que é ensinar e o que é aprender? Uma característica primordial dos seres humanos é ser narradores. Por milhares de anos, a narrativa foi um mecanismo para ensinar. Quando não era o único mecanismo, era e é o mais importante. Com narrativas, a sabedoria das pessoas idosas foi passada à geração seguinte. Ambientes do aprender e ensinar sempre existiram e são cada vez mais necessários na atual sociedade. Há uns tempos atrás, tínhamos ambientes de aprendizado além da escola. Todos se reuniam em volta da mesa para jantar e conversavam. As crianças brincavam na rua e construíam os seus próprios brinquedos. Nos dias de hoje, cada um tem seu horário, almoçam e jantam vendo televisão, sem poder conversar. Brincar é somente no quarto, com brinquedos eletrônicos ou jogos, que exigem principalmente habilidades motoras. Os seres humanos como narradores criaram ambientes interativos de aprendizagem em lugares distintos. Por milhares de anos, a narrativa foi um mecanismo para ensinar. Quando não era o único mecanismo, era e é o mais importante. Com narrativas, a sabedoria das pessoas idosas foi passada à geração seguinte. As boas histórias incorporam sempre uma mistura dos domínios cognitivos e afetivos. De fato, na história, não há nenhuma separação entre esses dois domínios. O pesquisador David Thornburg elaborou algumas metáforas sobre o que é aprender no século atual. À sua volta, o grande desafio para o uso das modernas tecnologias. Reaprender a conversar. Descobrir novas maneiras de contar histórias. Em volta das modernas tecnologias. Revalorização do contador de histórias. Ambientes interativos de aprendizagem. As metáforas dos principais ambientes interativos de aprendizado segundo Thornburg. Esses ambientes sempre existiram e estão cada vez mais necessários nos dias de hoje. Ao ensino por meio da narrativa é atribuída uma qualidade sagrada e esta atividade ocorreu em lugares sagrados, tipicamente em torno do fogo. O ponto focal da flama e os sons da noite fornece o pano de fundo ao narrador que compartilha da sabedoria com os aprendizes que, por sua vez, se transformam em narradores à geração seguinte. A fogueira até hoje representa um aspecto importante de uma comunidade de aprendizagem. Ao redor da fogueira, depois de um dia de aventura e descoberta, o homem primitivo reunia os habitantes de sua tribo para ouvir as suas narrativas, disseminando assim as informações sobre o mundo. A narrativa possibilita interpretações múltiplas, razão pela qual os adultos e as crianças podem apreciar a mesma história junto. Cada idade examina a história por meio dos elementos que são apropriados, através das mídias utilizadas pelo narrador. Esta se constitui a metáfora da fogueira, que traduz a forma mais primitiva de ensinar e de aprender, desde os primórdios até os dias atuais. É adaptável para grupos de composição variada, como por meio da aula expositiva para turmas e alunos de diferentes idades e diferentes níveis de conhecimento, até para plateias numerosas por meio de conferências proferidas por especialistas de determinada área. A humanidade, em toda a sua existência histórica, necessitada de fontes de água para a sobrevivência. Em torno do poço d'água, os povos compartilharam as informações com seus vizinhos, aqueles de sua própria vila, e com os viajantes de vilas distantes. O poço d'água transformou-se em um lugar onde ocorre aprendizagem entre os pares, onde se compartilha a notícia do dia. Este lugar informal para aprender consiste em um tipo diferente da comunidade de aprendizagem daquele do especialista que transmite a verdade ao redor da fogueira. A aprendizagem no poço d'água é menos formal. Trata-se do ensino aos pares, ao compartilhar os boatos, as notícias cotidianas, as bisbilhotices, os sonhos e as descobertas, tudo que nos guia para a frente. Cada participante no poço d'água é aprendiz e professor ao mesmo tempo.
Assim como a água é necessária para a sobrevivência, o aspecto informativo do poço d'água é essencial para a sobrevivência cultural. O poço d'água está bem vivo nas corporações atuais, onde os povos reúnem em torno do bebedouro da água para continuar uma tradição ancestral. Hoje é cada vez mais claro a necessidade de reaprendermos a conversar em torno de um poço d'água. A comunidade de aprendizagem da fogueira trouxe o contato com especialistas, e aquela do poço d'água trouxe o contato com os pares. Outro ambiente de aprendizagem primordial e de grande importância é a caverna, onde cada um vai ao contato consigo mesmo, para fazer reflexões. Através das lendas, sabe-se que, durante toda a vida no planeta, os aprendizes necessitaram, em determinada ocasião, de se isolar dos outros a fim de ganhar introspecções especiais. Estes períodos de isolação podem ocorrer na floresta, ou na caverna, ou em um grande ritual com introspecção pessoal. A importância de ter o tempo sozinho com os próprios pensamentos é conhecida há milênios. Rituais de passagem praticados por alguns povos indígenas representam uma das formas desta prática. Após um período longo da preparação, o aprendiz é conduzido a uma caverna com nada mais que um cobertor e deixando por 2 dias sem alimento. Durante este tempo em meditação, o aprendiz pode ter uma visão que possa o guiar para a fase seguinte da vida. Além de ser um lugar de aprendizagem, a questão da visão transforma-se também em um ritual de passagem. A caverna e os rituais de passagem têm outra interpretação na linguagem moderna, a passagem do conhecimento do aceitado externamente para uma opinião internamente apreendida. Este saber interno envolve mais do que a memorização, envolve a introspecção verdadeira. Todos têm épocas em que aprendem determinado assunto quando necessitam de internalizar esse conhecimento. Para o Newton, pode ter sido sob uma árvore de maçã. Para Moisés, a região selvagem. Para muitos esta internalização pode ocorrer durante uma caminhada, mas provavelmente ocorrer durante um momento de quietude, ou dia, ou semana, no isolamento, em uma biblioteca, um outro lugar sagrado, no escritório, no quarto, na cozinha. Foi na caverna que apareceram os primeiros desenhos do homem, mostrando a necessidade do formalismo para facilitar o seu entendimento do mundo. A caverna, o poço d'água e a caverna não são suficientes para entendermos de forma plena a realidade existente. Esses tipos de ambientes nos dão visões sobre o conhecimento, que somente será completo quando temos oportunidade de aplicá-lo de forma prática na nossa vida. A nossa escola tende a nos mostrar o acerca de das coisas, visão conceitual, descontextualizada. Precisamos de vivenciar oficinas, caçadas, teatros e outros meios práticos que nos permitem justificar o aprendizado, nos motivar para o mesmo e mesmo torná-lo inesquecível. A vida pode se realizar através de várias práticas. Qual seria uma metáfora para a construção? E para a exploração? Desenvolvimento de artefatos necessários ao dia a dia das pessoas, sob a orientação de um prático. Necessidade do uso de ferramentas nas bancadas para a manutenção ou criação de objetos concretos e de utilização prática. A procura de algo necessário para a sobrevivência, com a utilização de mecanismos de busca, pesquisa ou prospecção. A necessidade de visões diferentes, de um lado as detalhadas ou analíticas, mais concretas ao pé da árvore, de outro lado as gerais ou holísticas, mais abstratas, da floresta inteira, subindo nas árvores. A passagem do mundo dos nômades, que em cada dia estavam num lugar, visão mais holística, para o mundo dos agricultores, visão mais localizada, o que levou a abordagens analíticas, principalmente com o surgimento da escrita. Os aprendizes têm se recolhido por muito tempo em torno da fogueira, poços d'água, e se isolado nas cavernas. Hoje, temos as apresentações, aulas expositivas, conferências, que reúnem vários interessados em torno de um assunto. Nas conferências podem-se ver exemplos de todas as 3 metáforas de aprendizagem em ação. Os numerosos participantes compartilham de suas introspecções com apresentações programadas e divulgam suas introspecções em exposições separadas por temas comuns. Em algum momento, todos reúnem em auditórios para ouvir os especialistas que compartilham de seus conhecimentos. O fulgor da fogueira é potencializado pelas apresentações eletrônicas em projetores apropriados.
Fora destes auditórios de conferência, vários participantes se recolhem nas cantinas e nos pátios, ou em outros lugares para compartilhar as ideias entre si. Na ausência de um poço d'água claramente definido, reúnem-se nos pontos de melhor conveniência. Dependendo do local, os indivíduos podem sentar-se por horas e contemplarem a água de um lago, as árvores, ou voltados apenas para a quietude do pensamento. Este tempo caverna é facilitado se estiver junto à natureza. De fato, se o local de aprendizagem associar variados aspectos de um ambiente de aprendizagem, provavelmente ganhará popularidade como um centro de conferência. É interessante notar que os programas de conferências quase valorizam apenas o aspecto da fogueira. Os participantes são convidados a assistir a conferências, ouvem os peritos no campo de conhecimento. Para se formar uma comunidade de aprendizagem, a fogueira representará somente 1/3 do alimento para o pensamento e não uma refeição equilibrada para a mente. A aplicação destes modelos arquétipos de aprendizagem às conferências ajusta-se à sala de aula também. Os estudantes experimentam a fogueira por meio da tradicional aula expositiva e se preparam para as discussões no poço d'água. A hora de quietude para a reflexão, quando possível, ocorre nas cavernas consolidadas, nas bibliotecas ou nas salas do estudo, ou durante os registros das avaliações, ou é adiada até que o estudante vá para casa no fim do dia. Tudo isso em função da resolução de problemas de empresas, da sociedade ou da vida pessoal de alguém. Ciberespaço é uma nova fronteira, rica em possibilidades, com suas amoras e ervas daninhas, mas com solo fértil para o desenvolvimento. A integração do texto, os sons, as imagens coloridas e as simulações animadas fornecem muitas ferramentas conhecidas pelos narradores antigos, com suas imagens conjugadas primeiramente através do olho da mente. Ao substituir o fulgor da fogueira pelo monitor do computador, deve-se perguntar se as histórias que estão sendo ditas em torno do fogo moderno substituem aquelas ditas pelos antigos. Vários softwares supostamente educacionais são meras transcrições do material criado para o meio impresso. A realidade do mundo de multimídia interativas é completamente diferente de qualquer coisa trabalhada antes. Por exemplo, no mundo da tradição oral e do material impresso, as histórias possuem os seguintes aspectos: tem um começo, um meio e um final, e tem o conflito e a definição. No ciberespaço corre-se o risco de não se encontrar um fim. Os poços d'água no ciberespaço são as multimídia interativas. Enquanto a multimídia representa uma faceta das fogueiras, os meios de comunicação representam um vasto poço d'água global. Quase todos os serviços permitem que os usuários enviem mensagens por meio do correio eletrônico e façam conferências em tempo real com outros usuários. Este diálogo entre pares assemelha-se à atividade tradicional do poço d'água, com diversas diferenças especiais. Primeiramente, não se limita a uma área geográfica fixa. Este poço d'água está no espaço planetário, o que permite que se tenha um bate-papo com os pares em todo o assunto e do local que se desejar. Apesar de sua importância, esta interação falta a riqueza de reuniões face a face. As cavernas eletrônicas são os lugares onde se pode armazenar a informação para os processos do conhecimento, em sua busca da compreensão ou da descoberta. Uma vez que a informação crua é recolhida e armazenada no computador do usuário, pode-se trabalhar na privacidade para examinar, interconectar, armazenar e extrair o significado dos resultados da busca. O desafio vem das tentativas de institucionalizar e ver a tecnologia como uma recolocação para o aspecto formal da aprendizagem sem pensar sobre a necessidade de contrapeso. O ciberespaço pode ser o balão de destilação do alquimista moderno para apurar a essência dos ambientes de aprendizagem que vêm ao encontro das verdadeiras necessidades de todos os aprendizes sempre que onde quer que estejam. Um curso ou oficina sobre o Moodle certamente conseguirá alcançar seus objetivos se o professor responsável criar diversos ambientes interativos de aprendizado. Além da fogueira tradicional, aulas expositivas, tutoriais. O curso poderá ser enriquecido com discussões e tarefas que levem à reflexão dos aprendizes e resolução de problemas. A realização de tarefas mais práticas, compatíveis com a aplicação do Moodle na realidade das aulas da escola, justificarão para a maioria dos alunos a realização do curso, criando a motivação necessária. O mesmo acontecerá na realização de uma oficina com o uso de blogs.
Apesar da simplicidade desse tipo de tecnologia, é possível torná-la a base de um ambiente de aprendizado colaborativo, criando-se condições para de forma inovativa possamos mudar o tipo de conversa existente atualmente na nossa educação. Poderemos envolver os alunos que têm prática no uso de redes sociais, e criarmos um ambiente onde possamos de forma colaborativa fazer sínteses ou reflexões sobre um certo tema, envolvendo a participação de todos através de suas postagens ou comentários, constituindo assim uma verdadeira comunidade de aprendizado. Somente com a prática, a realização de experiências, levando a vida para nossas aulas, conseguiremos vencer as dificuldades existentes. Realizar mudanças na nossa realidade não é uma tarefa fácil. Isso exige uma predisposição por parte dos professores, a consciência da necessidade de investir cada vez mais na docência, a sua integração em redes de colaboração, além do apoio de todo tipo por parte da alta direção de nossas instituições.